determinado momento, a vida de Maria foi lançada em uma turbulência. Não estamos isentos de não enfrentar turbulências na vida. Maria perdeu o emprego, enfrentou problemas de saúde, viu-se à beira do desespero. As dúvidas começaram a vir, o medo estava cercando. Maria começou a se questionar, realmente olhava para o céu e perguntava: Deus, onde estás? Vivendo esse momento de tempestade, Maria se agarrou mais ainda à fé. E costumo pregar a respeito que a fé é o escudo do cristão em tempos de guerra, em tempos de aflições, em tempos sombrios, a fé, em tempos de alegria, sabe, em tempos complicados. Então Maria lia a palavra de Deus dia e noite, buscando consolo, direção, e lembrou das promessas de Deus que está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 19. E ela lembrou, e o texto diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá toda a vossa necessidade em Cristo Jesus. Qual é a sua necessidade agora? Eu gravei a mensagem, está na outra rede disponível, não ponhei aqui ainda, mas vou pôr. Falando a respeito, que eu gostaria que todos os cristãos tivessem o mesmo zelo, a mesma astúcia que tinham lá no arraial de Satanás. Satanás dizia assim: agora pulem. A gente só perguntava: que altura você quer que nós pulemos? E eu oro para que os cristãos atuais tenham o mesmo zelo, a mesma vontade de orar, de buscar, de pregar, para que vidas sejam alcançadas. Aí voltando para a história de Maria, Maria estava com o coração apertado, mas a fé, ancorada em Deus, Maria decidiu confiar plenamente em Deus. Ela colocou suas práticas, colocou em prática o que estava aprendendo no texto bíblico, buscou sabedoria do céu para tomar decisões sábias, se conectou com a palavra de Deus para enfrentar os desafios, e o tempo foi passando, as portas começaram a abrir. Maria encontrou um novo emprego, sua saúde se estabilizou e ela recebeu o auxílio necessário para superar as dificuldades financeiras. Mas do que a resolução dos problemas, Maria experimentou um crescimento espiritual profundo ao se conectar com a palavra de Deus, ao memorizar os textos bíblicos. Ela reconheceu que Deus era tudo o que ela precisava. Eu sei, você precisa de um emprego, você precisa de uma roupa, de um bom carro, você precisa de um teto sobre a sua cabeça, mas se você não tiver nada disso, você consegue se afirmar dizendo: Deus, tu és tudo que eu tenho. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, tu és tudo que eu tenho. Ainda que eu esteja sozinho no alto de uma montanha, tu és tudo que eu tenho. Ainda que eu esteja trilhando por um deserto à procura de água e não vejo nada, mas tu és tudo que eu tenho. Tu és a água da vida. Você consegue afirmar dessa forma? Eu sei, você enfrenta problemas, assim como Maria, mas ela memorizou os textos bíblicos e foi crescendo em fé, foi crescendo na vida espiritual. Ela reconheceu que Deus realmente era tudo que ela precisava. Eu sei, você precisa do teu emprego, o teu emprego te dá o dinheiro para pagar as contas, mas você precisa de Deus. Irmãos, a história de Maria é um testemunho vivo de poder transformador da fé em meio às provações que enfrentamos. Maria encontrou força e esperança na palavra de Deus, comprovando que Deus é fiel, que Deus jamais abandona os seus filhos. Sua fé inabalável inspirou pessoas ao redor. Quando você crê, Deus envia provisões, mas você precisa saber que Ele é tudo que você tem. Deus é a fonte de tudo que precisamos. Amém? Paz do Senhor, irmão Wagner. Deus abençoe. Meus irmãos, nós vivemos aqui, nesse século, não diferente dos séculos passados, pessoas vivendo incertezas, pessoas enfrentando os desafios. Muitos se sentem perdidos,